Como é que a gente constrói uma pronúncia que completamente fluente e que não tem travas, ou que seja a prova de travas, né? Antes de eu te mostrar como é que você vai fazer, qual é o passo a passo, o que você precisa, o que você não precisa, eu preciso te falar sobre as duas visões. Deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui, porque pode ser que fique pequeno. Se tá pequeno, me avisa aí no chat, beleza? É o seguinte, duas visões de quando você deve começar a falar, porque isso não é uma, digamos assim, não é um assunto perfeito e acabado no mundo poliglota. Aí tem muita gente que discute quando é que você deve começar a falar, começar a praticar a sua fala no idioma que você está aprendendo. Então, basicamente, são duas visões que dizem, quando eu devo começar a falar? Eu vou te falar quais são as duas visões, vou te mostrar o que eu acho que é mais interessante e vou te passar uma prática, um passo a passo, para que você já consiga, saindo dessa live, já consiga colocar algo em prática para ir treinando uma fala e construindo uma fluência que seja a prova de falhas, beleza? E também a prova de travamento, né? O seguinte, quais são essas duas visões sobre quando você deve começar a falar? A primeira visão no mundo poliglota, assim, por aí afora, desde poliglota africano que eu conheço, israelense, americano, tem um monte de poliglotas que eles dizem que o melhor de tudo para você começar a falar e começar a praticar a sua fala é logo no começo, tá? Logo no começo quando você tá, tipo, comecei, eu confesso que tem muita gente que me segue, tá? Que tá aprendendo hebraico. Isso foi uma grande surpresa pra mim, tá? Então, digamos assim, amanhã comecei a aprender hebraico. O que acontece? Só tô dando um exemplo, tá? Você aplica qualquer idioma que você queira aprender ou que você esteja aprendendo. Amanhã, então, sou nível 0, né? Sem nada de hebraico. Então, eles falam que é bom você já começar a ir tentar falar. Por quê? Porque o idioma, basicamente o que eles dizem, o idioma foi criado para propósitos de comunicação, tá? E quanto mais cedo você começar a falar, melhor é. Porque eles acham que o idioma deve ser usado nessa competência master aí, que é a própria comunicação. Só que tem um problema. De você fazer isso, de você já começar logo cedo falar. Você começa logo quando você começa, você comete muitos erros. E pelo fato de você cometer muitos erros, você acaba solidificando muitas coisas erradas. Vou te dar um exemplo. Existe uma violinista russa, eu li isso num livro, não lembro o nome do título, o livro era sobre alta performance. A violinista russa, ela fazia o seguinte, ela aprendeu o violino sem muita instrução, mas ela aprendeu, porque ela era autodidata, só que ela aprendeu a segurar o violino de uma maneira equivocada, não era o jeito certo de tocar o violino, mas ela tocava bem. Mas o que aconteceu? Existiam algumas músicas que ela não conseguia tocar, tá? Existiam algumas músicas que ela simplesmente não tocava. Por quê? Porque o violino ela segurava errada. O que ela tinha que fazer? Ela teve que desaprender a tocar violino do jeito que ela tocava e ela teve que aprender de novo. Por quê? Porque ela começou a aprender um negócio de uma maneira equivocada e solidificou um erro, ou seja, ela solidificou como segurava o violino de uma maneira equivocada. Então, quando você, pra mim, na minha visão, o grande problema dessa abordagem de que você deve começar falando logo, né, no primeiro dia é que você solidifica muitos erros. E a outra visão, a segunda visão é o seguinte, opa, deixa eu apagar esse negócio aqui que eu criei aqui, e ele não tá me deixando mandar isso aqui pra lá. Isso, mandei pra lá. E a segunda visão, então essa é o primeiro argumento. Você deve falar logo no começo. Pra mim isso não é bom. E quando você deve falar, segundo a outra visão diz o seguinte, é bom você esperar um tempo pra você começar a falar. Ou seja, só tô dando um exemplo, comecei meu hebraico hoje. Então eu vou esperar alguns meses, digamos assim, 1, 2, 3, você acha, você vê quantos meses você quer, né? Eu prefiro segurar tipo pelo menos uns 3 meses. Por quê? Porque assim você solidifica o modelo mental daquele idioma dentro do seu cérebro. Nossa, Eliezer, modelo mental, que negócio doido é esse? O que acontece? Fala, Matheus, boa noite. É o seguinte, modelo mental nada mais é do que como esse idioma soa. Qual é a sonoridade desse idioma? O que está soando aos teus ouvidos e como você está entendendo esse idioma através da sonoridade dele. Deixa eu te dar um exemplo de um modelo mental que você tem instalado e quando você escuta ele e ele é algo estranho, isso soa doído nos teus ouvidos. O seguinte, quando você fala português, você fala com outras pessoas, você entende que elas são fluentes em português se nasceram no Brasil. Quando você vai falar com alguém que é de Portugal, da Espanha,
tu vê que eles têm um sotaque diferente do português falado aqui no Brasil. Então isso já é estranho aos teus ouvidos. Por quê? Porque o português é um modelo mental que tu tem instalado dentro do teu cérebro. Tu sabe basicamente todas as variantes do português, né? Se vem alguém lá da Paraíba, Rio Grande do Norte, eu que sou aqui do sul, interior do Paraná, são sotaques completamente diversos, mas você vê que é um português natural. Agora, quando tem um gringo falando português, por exemplo, um americano, você vê que ele tem dificuldade em falar principalmente o R, né, que a gente fala aqui no sul, né? Então, ele tem algumas dificuldades, eles têm algumas dificuldades de pronúncia e você, assim, questão de trocar 2, 3 palavras com ele, você já saca que esse gringo, por mais perfeita que seja a pronúncia dele, você já saca que ele não é nativo, ou pelo menos que ele não soa de uma maneira natural. Geralmente isso acontece, por quê? Porque quando aquela pessoa começou a se expressar, começou a querer falar, ela solidificou alguns modelos mentais equivocados. Por quê? Porque ela não sabia exatamente, isso não pode acontecer, e não vai acontecer com você, porque você vai seguir o que eu vou te falar aqui, de você não ter um modelo mental bem instalado ainda na sua cabeça. E daí o que acontece? Você se expõe pouco ao idioma, você escuta pouco ele. E aí você começa a falar, e você começa a falar de uma maneira equivocada, só que de novo você solidifica erros. Tal qual como antes a violinista fazia, aqui você solidifica os erros, mesmo se você não tem um modelo mental instalado. Só que quando você tem um modelo mental, quando você atrasou um pouco a fala e instalou esse modelo, como soa esse idioma dentro da tua cabeça, aí sim você começa, quando você vai falar, você tem uma pronúncia bem mais fluida. E quando você comete algum deslize, os teus ouvidos eles estão tão bem treinados para o idioma que você está aprendendo que você mesmo, sem necessariamente uma terceira pessoa dizer para você, poxa, você está falando errado isso, você mesmo começa a se autocorrigir, você mesmo faz as suas próprias correções. Bem na hora quando você está falando, quando a gente está falando em português e a gente escapa, né, dá aquela escapada, fala alguma coisa errado, equivocado, você mesmo já faz a correção, porque saiu um erro de pronúncia, que acontece mesmo em português, e você já faz isso em outro idioma automaticamente, tá? Só que tem um problema aí também, né? Tem um problema essa abordagem também de você atrasar um pouco a fala. Você começa a procrastinar demais. E você passa a nunca falar. Você só procrastina, né? Procrastina a parte da fala, não quero falar. Muitas vezes vai criando um medo da fala, o medo que você tenha a fala travada ou cometa muitos erros. E daí você começa a procrastinar e nunca fala. E aí tu nunca evolui as suas capacidades de comunicação no idioma que você está aprendendo. Esse é um problema. Então, como eu resolvo isso e no que eu acredito que é essa, digamos assim, essa terceira abordagem? Eu acredito que você deve começar a falar depois de um tempo que você está aprendendo esse idioma. Eu vou te passar um passo a passo aqui nessa aula, e principalmente com uma fase, aquela que eu chamo de fase de alongamento, para que você fuja e tire um pouco aquele medo de você falar e fuja da procrastinação, principalmente um alongamento que eu chamo de alongamento agendado.